Essa é a última aula nessa série, Quem é Deus? E hoje nós iremos tratar de um dos atributos que é a justiça de Deus. Então nós vamos iniciar, e eu queria iniciar essa aula que trata da justiça de Deus, fazendo essa pergunta. E aqui, eu sei que nós estamos na igreja, ninguém vai falar nada que desagrada a Deus, mas, honestamente, quem aqui acha que Deus é sempre, a ênfase no sempre, é sempre justo no modo como Ele decide o que vai acontecer e no modo como Ele castiga e abençoa as pessoas? Quem acha que Deus é sempre justo? Tem alguns que não levantaram, mas tudo bem. Agora abaixa a mão. Quem acha que Deus nem sempre, ele é justo, na maioria das vezes, mas algumas vezes ele é injusto com o modo como ele decide o que vai acontecer com a minha, com a sua vida, e também às vezes Deus é injusto com o modo como ele castiga as pessoas. Quem acha isso? 1, 2, isso. Não tenha vergonha, gente. Mas eu vou dizer uma coisa. Os que acham que Deus é injusto é a maioria, não aqui na igreja. Mas quando você sai da igreja, a maioria pensa que Deus não é justo no modo como ele trata as pessoas. E eu não vou nem entrar nessa questão do incidente que aconteceu agora esse final de semana. Não precisa nem acrescentar mais isso. Isso só acrescenta mais fogo na confusão. Mas nós vivemos num contexto, às vezes, de igreja, onde raramente você vai responder uma pergunta como essa aqui, sim. Então, todo mundo mais ou menos pensa a mesma coisa. Mas fora da igreja, onde a maioria das pessoas está, a igreja é um pequeno mundo dentro da sociedade onde nós moramos. Então, eu diria que se você está na universidade, se você está na escola ou no trabalho, é muito provável que a maioria das pessoas, a grande maioria, responderia afirmativamente: sim, Deus é injusto no modo como Ele decide o que vai acontecer comigo. Ele não me perguntou e Ele agora já quer dominar sobre a minha vida. Muita gente acha, sim, que Deus é injusto. E isso, obviamente, nos leva à pergunta dessa aula. O que é, então, a justiça de Deus? Para você falar que uma coisa é ou não justa, você tem que perguntar, então, o que é a justiça de Deus? O que Ele usa? Aliás, olha só, no finalzinho desse esboço de vocês, tem uma pergunta, é um enigma, nós vamos resolver isso no final, mas o nosso objetivo hoje é descobrir qual é a medida da justiça de Deus. O que Ele usa para medir o que é justo e o que é injusto? Então, essas aulas que nós tivemos esse mês, nós falamos sobre os atributos de Deus, chamados comunicáveis. E só aqui um rápido comentário: essa ideia de atributo comunicável e não comunicável não tem a ver com algo que é secreto, sigiloso e algo que pode ser comunicado. Não, não é isso. Comunicável significa que ele tem alguma relação com o ser humano. Por exemplo, olha a lista aqui dos atributos que são comunicáveis. Você tem atributos intelectuais. Deus, ele tem conhecimento, ele tem sabedoria e ele tem veracidade. Essas coisas nós podemos ver de maneira em proporção menor no ser humano. Também outros atributos morais, e aí que entra o que nós vamos falar hoje, que é a justiça de Deus, mas você tem a bondade, a santidade e a justiça. São atributos comunicáveis porque, de alguma maneira, em alguma proporção, você pode observá-los no ser humano. E também tem os atributos de soberania que também são comunicáveis. A vontade de Deus e o poder soberano. Então, essa é uma lista dos atributos comunicáveis.
Pastor, eu nunca vi essa lista. Mas essa lista, ela aparece geralmente em livros de teologia. Quando você estuda para ser pastor, tem um livro dessa grossura assim, que se chama Berkoff. E já foi apelidado carinhosamente como Berkoffão, por causa do tamanho do livro. Ele tem 1.600 páginas. E você não consegue sair do seminário se você não decorar e não aprender esse livro. Então, é nesse Berkoffão que há essa linguagem de atributos comunicáveis e incomunicáveis, mas isso é linguagem que é mais técnica. Quando a gente prega, que fala, a gente destila em conceitos que são mais claros. Muito bem, olha só, é dentro dessa justiça de Deus que vai criar uma subcategoria, que nós vamos ver aí, que é a justiça administrativa. É Deus colocando em prática a sua justiça para gerir aquilo que ele criou, e a justiça retributiva, que significa Deus devolver em bênção ou castigo aquilo que as pessoas fazem. Aí ele pode, nesse sentido, tanto remunerar quanto retribuir. E é isso que nós vamos ver hoje nessa aula sobre a justiça de Deus. Como vocês viram aí, é um item dentre uma lista bem grande. Vamos lá então, vamos pegar pela justiça administrativa. E ela começa mostrando basicamente o governo de Deus da criação original, ou seja, a criação antes de ser corrompida pela queda. E vamos direto à nossa pergunta. Você acha que o plano da criação dos céus e da terra foi justo? Vocês já estão vacinados, ninguém vai falar que sim nem que não, né? Você sabe a história do menininho que era novo na igreja? Era um visitante, e ele chegou, toda vez que a professora perguntava uma coisa, ele respondia, estava errado. Mas, gente, não acertava uma, coitada. Aí o coleguinha para ele deu uma dica. Rapaz, tudo que a professora perguntar, ou você fala que sim, ou você fala que é Deus. A chance de estar certo vai ser 90%. Mas pense nisso. Você acha que o modo como Deus criou os céus e a terra foi um modo justo? Será que a quantidade de água que ele colocou na terra em relação à quantidade de terra seca foi uma proporção justa? Olha que a população do planeta Terra está crescendo bastante. E se acabar espaço, gente, para onde que a gente vai? Vamos ter que começar a matar algum, não vai caber todo mundo. Então, a proporção, ela foi justa? A criação, com certeza, ela foi justa com o propósito que Deus tinha para ela. Então, antes de nós começarmos a falar, esses dias eu vi alguém dizendo, mas é uma injustiça esse vulcão, né, entrar em erupção e matar tanta gente. Olha, não é justo você morar tão perto de um vulcão. Mas se o vulcão ele não entrar em erupção, o planeta Terra ele explode. Então, isso é um mecanismo de defesa programado por Deus para liberar tensão, né, e a pressão que está dentro do nosso planeta. Então, não é injusto com o modo como Deus ele planejou os céus e a terra. A segunda coisa, você acha que o plano da criação do ser humano foi justo? Olha esse versículo aí. Alguém leia, por favor, Eclesiastes 3:11. Só para aguçar a nossa percepção. E veja o que Deus fez quando ele criou o ser humano. Eclesiastes 3, no versículo 11. José, você poderia ler para mim, fazendo um favor? Até aí. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, mas ele colocou algo que, não é que estragou, mas deixou comprometida
a natureza humana? Ele colocou a eternidade no coração do homem. Na prática, o que significa? Significa que o ser humano ele não consegue sossegar com nada, ele sempre quer mais. Quando Deus nos criou, Ele poderia ter deixado-nos sem essa semente da eternidade dentro do nosso coração. Porque isso faz com que você e eu desejemos sempre coisas novas. Você compra uma casa nova hoje que é 100% do seu agrado. Daqui a 15 anos, já começou a mofar uma parede, uma calha começou a entupir, uma parede começou... Então, vai perdendo aquela alegria, porque o ser humano nunca estará 100% satisfeito com as coisas. Por quê? Por causa desse versículo aí. Deus, quando Ele fez o homem, Ele colocou dentro dele a semente da eternidade, vamos dizer assim. E por causa disso, o homem, ele então não consegue se satisfazer para sempre com absolutamente nada nesse mundo. Nada. Nada. E a razão disso, você pode perguntar, é justo isso, reverendo? Olha, mais uma vez, com o propósito que Deus tinha em mente, sim, é justo. Você sabe para que Ele fez isso? Porque senão, a menos que Deus mostrasse como é que vai ser o céu, ninguém ia deixar a sua casa. Ah, reverendo, eu acabei de comprar um apartamento de 200 metros quadrados, está do jeitinho que eu quero, tem som, tem tudo. A minha janela, eu aperto um botão, ela levanta sozinha. Então, tem ar-condicionado em todos os ambientes. E o céu, como é que vai ser? Então, essa ideia de Deus plantar na vida do ser humano um princípio da eternidade nos inibe de acostumarmos demais com as coisas aqui na Terra. Tá certo? Isso é bom, mas momentaneamente a gente acha até que é uma coisa ruim. Um exemplo claro é quando o seu filho se prepara para o Natal que vai chegando, não é mesmo? Ele faz aquela lista e fica imensamente desejoso de chegar o momento de receber o presente. Mas depois que ele ganha o presente, se ele ficar uma semana brincando com aquilo, já ficou demais. Para onde foi toda aquela euforia? É parte desse princípio de Deus, da eternidade, que Ele colocou no coração do homem. O pacto com Adão e Eva foi justo? Também tem a ver com a administração de Deus. Olha, se Deus não tivesse colocado Adão e Eva nesse pacto, não teria como o amor que esse casal demonstraria a Deus fosse de maneira clara e visível manifestado. O outro lado disso, se Deus tivesse programado o ser humano para amar, já tivesse feito lá um cálculo e dito que Adão e Eva, eles não têm opção, eles irão me amar. É uma coisa programada. Eu pergunto aí, quem aqui está noivo aqui, já casou, né? Vamos imaginar aqui um namorado aí. Tem alguém namorando aqui? Aqui, vamos pegar a Gisele para Cristo. Gisele, ela vai casar com o Rubem. Imagina se ela descobrisse que um ano atrás uma feiticeira lançou um feitiço sobre o Rubens para ele gostar dela. Você acha que a Gisele entraria nesse barco furado? Quando é que esse feitiço vai acabar? Imagina se acabar. E um dia o Rubens acorda, quem é você? O amor, ele não é programado. E a maneira que Deus fez isso é dando ao ser humano a liberdade de tanto obedecer a Deus, quanto desobedecê-lo. Porque se ele viesse a obedecer, é porque ele quis fazer isso. O amor, então, é um gesto que tem que ser genuíno. Não pode ser feitiço, não pode ser uma coisa programada. Ninguém, um ser humano que ele tem a cabeça no lugar, ele não vai entrar nessa. De se envolver com alguém que sabe que alguma coisa foi feita para que você goste de alguém. Às vezes eu estou andando na congestionamento, na Marginal ou na 23 de maio, vocês já viram isso? Aquela propaganda de, né? Trazemos o seu amor de volta.
né? E se não funcionar, devolvemos o dinheiro. Gente, bom, a primeira coisa que eu duvido que isso aconteça, né? Mas eu não entraria num negócio desse. Contratar uma pessoa para fazer uma macumba, para trazer o amor de volta. Então, amor não é coisa que se traz com esse tipo de coisas, e Deus, ao criar o ser humano, ele então fez esse pacto. E é por meio desse pacto que ele descobriria o amor da criatura pelo seu Criador. Tinha que ser legítimo. Então, na administração de Deus, essa justiça, ela tem a ver com o propósito para o qual Deus criou cada uma dessas coisas. Até aqui, alguma pergunta? Bom, seguindo. Quando a criação foi atingida pelo pecado, aí a situação mudou. Agora, a administração de Deus tem que lidar com situações, não que Deus não tinha conhecimento, mas envolverá uma gama bem maior de procedimentos que, se o ser humano não tivesse entrado por essa porta, Deus não precisaria lançar mão deles, certo? Vamos ver alguma dessas coisas aí na administração de Deus, já com a criação caída. E aí o princípio geral vem desse texto. Esse é um texto importante, vamos lê-lo aí, eu vou ler com vocês. Romanos, no capítulo 2, nos versículos de 5 a 8. E olha só a linguagem que as Escrituras usam nesse texto para falar da justiça de Deus. Olha só a linguagem. Romanos, no capítulo 2, versículos de 5 a 8. Diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. E aí vem falando, que retribuirá. Sublinha essa palavra aí. É por isso que o famoso Bercofão lá usa essa expressão, justiça retributiva, porque na Bíblia foi usada essa expressão. Retribuir pressupõe que alguma coisa foi feita, e você vai agora retribuir o que foi feito. Então, Deus não sai do nada, acordou um dia, hoje eu vou querer castigar alguém, vou castigar o Sérgio, não está fazendo nada. Não, irmãos, Deus ele não é assim. Ele age retribuindo aquilo que foi feito contra a sua santidade, a sua natureza. Mas aí é dito, versículo 6, que ele retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, a justiça de Deus, ela retribui. Vamos começar por esse ponto. Ela retribui aquilo que é feito contra Deus. Você pode dizer, reverendo, eu nunca fiz nada contra Deus. Quero deixar claro isso. Então, todos nós fizemos, irmão. Só de você nascer em pecado, você já está fazendo uma coisa contra Deus. Não, mas eu não tenho culpa, mas eu sei, em Adão todos nós temos essa culpa. Mas o que é que Deus retribui? Vamos ver alguns exemplos aqui, para que não fique assim tão vago. Alguns de vocês talvez sejam novos na fé, mas não sei se quantos conhecem a história de Noé. O caso de Noé, eu vou passar meio por cima aqui, mas depois você pode ler hoje à tarde esses capítulos de 6 a 9 de Gênesis. Mas Noé, ele foi chamado por Deus para construir uma arca e colocar nela os animais, a sua família e os seus filhos. E veio uma grande chuva sobre a terra e Deus, naquela ocasião, ele destruiu todo ser vivo que tinha fôlego nas narinas. É assim que a Bíblia descreve. Peixe não morreu.
ia na água, mas tudo o que havia fôlego nas narinas morreu naquele incidente. Por quê? Por que eu estou trazendo essa tragédia aqui? Porque geralmente em situações de tragédia, a questão da justiça de Deus vem à tona. No caso de Noé, é dito lá, vocês vão ler hoje à tarde, é dito que Deus ele chegou à conclusão, averiguando a situação, que o desígnio do ser humano era continuamente mau. Acordava, dormia, nascia, criava toda a geração, era continuamente mal. E é isso que Deus interrompeu. Se você pensar que Deus destruiu lá nos dias de Noé, por causa da iniquidade das pessoas, você pode entrar num beco sem saída, porque alguém vai falar, não, mas Deus então não resolveu. O que adiantou matar tanta gente e não resolveu nada? Que o povo continua, se não pior, pelo menos tão ruim quanto aquela geração. Então, foi uma destruição que não teve propósito nenhum. Não foi isso não. Lá nos dias de Noé, havia o que Deus observou, algo contínuo, não tinha mais interrupção. E é isso que Deus não queria que acontecesse. Tá certo? Depois nós falamos mais sobre isso. O segundo caso, esse é um caso mais curioso. E eu queria até que você olhasse comigo. É o Gênesis capítulo 18, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês lembram do caso? Deus foi na casa de Abraão, antes de falar sobre Sodoma e Gomorra, comeram uma picanha, e Abraão matou lá um novilho, fez um churrasco, e até que se descobrisse que dos 3 varões que estavam lá, 2 eram anjos, e anjos bom de garfo, porque eles comeram, e depois que comeram, já saíram para descansar um pouquinho, para ajudar na digestão. É dito que estavam os 3 caminhando. E Deus falou com os 2 capatazes, anda mais na frente ali que eu quero ficar para trás, conversar com Abrão aqui, uma coisa, só nós 2. E aí os 2 caras foram andando para frente. E aí vem a conversa que nós vamos ler agora, e Deus está conversando agora sozinho com Abraão. E ele diz no capítulo 18, Gênesis 18, versículo 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor, olha a pergunta de Deus, será que eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Será? E Deus chega à conclusão, não vou ocultar, não, eu vou contar para ele o que eu vou fazer. E aí ele conta. E quando ele conta que ele vai destruir toda a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão fica desesperado, porque lá na cidade tinha um sobrinho dele. E ele, enquanto ele estava vendo Deus falar nessa história, ele viu os 2 anjos que já iam descendo ladeira abaixo, e eles já iam para destruir a cidade. E aí vem a famosa história da negociação de Abraão. Abraão, Senhor, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. E aí, olha a linguagem de Abraão. No versículo 25, sublinhe esse texto aí, fala, isso é Abraão dizendo, Senhor, longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, o Senhor não fará um negócio desse, de jeito nenhum. E Deus, Abraão, eu estou aqui te contando de antemão o que é que eu vou fazer, você está querendo regular o que é que eu vou fazer? E como Abraão viu que a coisa ia ser séria mesmo, ele resolveu fazer uma pressão. Ele disse, Senhor, me diz uma coisa, se tiver ali naquela cidade 30 homens justos, o Senhor destruiria aquela cidade? Deus fala, não, se tiver 30, eu não destruo, não. Abraão foi lá, checou no celular dele, acho que não tem nem 30, né? Senhor, deixa eu perguntar mais uma vez, se tivesse 20, o Senhor destruiria? Não, Abraão, se tiver 20, eu não destruo.
Se tiver 20 pessoas justas, eu não destruo. E aí os irmãos conhecem a história, essa contagem foi caindo, que ficou em 10. E na última vez que Abraão pede a Deus, ele já fala, olha, pela última vez, eu vou só falar mais uma vez, mas se tiver 10, o Senhor destruiria? E Deus fala, não, se tivesse 10 pessoas lá, eu não destruiria. Qual é a lição que a gente aprende disso, irmãos? A lição é que Deus destruiu Sodoma, não foi pela quantidade de pessoas ímpias, não. Foi pela falta de pessoas justas. Porque se tivesse 10 pessoas, ele seria capaz de tolerar toda a iniquidade, toda a impiedade, tudo que de mais terrível se praticava naquela cidade, por causa de 10 pessoas. Ou seja, não tinha nem 10. Então, a justiça de Deus não olha só para a iniquidade, ela olha para a justiça que é praticada diante dele. E esse caso de Sodoma e Gomorra, então, me faz pensar exatamente nisso. O caso de Acã, esse eu não vou ler, está aí, mas vocês leem depois. Está o texto aí, depois uma excelente tarefa para hoje à tarde. Mas o caso de Acã, eu vou falar só por cima, é quando, numa batalha, o povo de Deus estava conquistando a terra prometida, e um dia eles saíram para a batalha contra a cidade de Ai. E a cidade de Ai era uma cidadezinha pequena, não tinha lá quase nada, e os homens, olha, vamos só colocar um pouquinho de soldado, não precisa deslocar todo esse batalhão, leva só isso aqui, tá bom. E a Bíblia diz que eles foram e perderam batalha, foi terrível a destruição, a derrota. E aí Josué foi procurar saber, havia alguém, Deus falou, tem alguém que está praticando coisa errada no meio do povo. Ó Senhor, pode ser mais específico? São 605.550 homens, mulheres, mais 1 milhão de pessoas. Como que nós vamos saber quem é que está fazendo coisa de errado? E Deus falou, olha, então faz o seguinte, lança sorte. De todas as tribos de Israel, vai cair na tribo que tem esse homem. Depois que você chegar na tribo, lança sorte de todas as famílias da tribo, vai cair na família desse homem. Depois na família desse homem, lança sorte novamente para saber quem é o membro daquela, até chegar no bendito Acã. E assim aconteceu. E ele confessou que realmente tinha roubado uma capa do rei da batalha anterior, tinha escondido debaixo da sua tenda, e por causa disso, toda a sua família. E aqui que vem a parte complicada, gente. Incluindo os seus filhos. Ah, reverendo, é por isso que eu falo que Deus nem sempre é justo. O que é que tem o filho com isso? O pai é avarento, querendo um olho maior do que a barriga, e agora os filhos vão pagar por isso? É dito que os filhos, as filhas, a esposa não entrou na lista, não sei porquê, ou está incluído no geral, mas fala que os filhos, as filhas, todas as suas posses foram destruídos por causa do pecado de Acã. Aí está um caso bom das pessoas pegarem. Ainda bem que o povo do mundo não lê muito a Bíblia, mas se eles lessem, eles iam pegar textos como esse e tentar jogar na nossa cara, mostrando a injustiça de Deus, castigando quem não tem nada a ver, uma criança. O que a criança tem a ver com... Não sabe nem o que o pai roubou. Qual a lição que a gente aprende disso, irmãos? É que Deus, quando Ele age por causa de mandamentos e instruções que Ele deu. E esse caso de Acã me deixa, às vezes, arrepiado, porque se Deus fosse agir como Ele agiu nos dias de Acã, em nossos dias, imagina se Deus resolvesse fazer a mesma coisa aqui na igreja de Santo Amaro. Tem alguém aqui fazendo coisa de errado. Tem muita gente fazendo coisa de errado, né? De vários níveis. Ainda bem que Deus não age assim sempre. Só que o fato dele agir assim algumas vezes e outras vezes não, nos deixa mais nervosos ainda. Porque você não tem como medir. Não, peraí, agora eu estou preocupado. Porque se eu soubesse com certeza
que se eu der um passo para cá, eu vou levar uma paulada, mas se eu der um passo para cá, eu não vou? A menos que você goste de levar paulada, você vai dar o passo para cá. Agora, quando você não tem essa certeza, não, Deus, às vezes, ele se irrita muito com algumas coisas, às vezes ele deixa passar, ele não leva tão a sério. Isso não é para a gente muito confortável. E isso mostra-nos, então, a necessidade de sabermos o que está no final do esboço de vocês. Qual é a medida? Qual é a medida, então, da justiça de Deus? Eu não quero saber se ele tem lei. Eu quero saber se ele vai agir sempre como ele agiu com Acã. Vai cobrar por causa de uma pessoa no meio de uma multidão, ele vai castigar todo mundo? Será que ele vai fazer isso ainda? Para que não fique achando que isso é coisa do Antigo Testamento, tem um caso no Novo Testamento. Esse sim foi, a gente chama, tiro e queda. Tá? Ananias e Safira. Ninguém sabia que os dois estavam aprontando. Só eles e o Espírito Santo. Imagina a cena. Ananias e Safira, na hora de entregar o dízimo, vem os dois lá, mão dada. Não, veio separado, né? A mulher entregou o dízimo e pá, caiu do outro lado do gasofilácio. O diácono vem, acorde, leva. E o marido tinha ido no banheiro, quando veio entregar o dízimo, pá, cai do outro lado. Aí, gente, o que está acontecendo? Ninguém mais veio trazer dízimo também, né? Quem estava na fila atrás de Ananias e Safira já falou, deixa para a semana que vem, não é mesmo? Eu vou botar o dízimo e morrer. Bom, a Bíblia diz, só por meio dos apóstolos, eles, com certeza Deus revelou isso para eles, é dito que eles mentiram ao Espírito Santo. Ah, pelo jeito não é uma coisa boa de se fazer. E eles morreram ali no local. Eu pergunto, Deus ele age sempre dessa maneira? Tem gente que, talvez esse mês eu não vou dar o dízimo, eu vou dar metade. Olha, eu e o reverendo Sérgio não temos como saber quanto você ganha e quanto você dá. Aliás, a gente não sabe de nada, esse dinheiro vai para outro lugar, mas Deus sabe. E uma coisa eu sei, é que ele agiu assim no passado. Ele pode agir assim agora? Pode, ele pode. Mas isso novamente me deixa preocupado. Então, qual é a medida da justiça de Deus? Deus também, irmãos, ele remunera os seres humanos, como nós vimos. E aqui um texto importante que eu queria que todos vocês abrissem. E os que tiverem caneta, vamos sublinhar essas duas palavras aqui. Esse é um texto interessante. O presbítero Solano mencionou na sua aula Êxodo 34, 6 e 7. Esse texto é a primeira vez que Deus, ele pessoalmente, falou sobre a medida da sua justiça. E o que aconteceu aqui foi que eles tinham acabado de adorar o bezerro de ouro. Deus havia tentado, se não fosse a intercessão de Moisés, Deus teria destruído toda aquela geração. Mas Moisés intercedeu, Deus então voltou atrás naquilo que ele disse que ele faria. Quando Moisés desce do monte Sinai, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. E ele ficou tão furioso, ele quebrou as tábuas da lei. Depois ele chamou Arão e os dois fizeram uma convocação no meio da assembleia. Quem está conosco? Venha para o nosso lado. E aí vieram os levitas, e é dito que eles pegaram a espada e eles entraram correndo no meio do acampamento, entraram e voltaram, e naquele dia eles mataram 3.000 pessoas. Isso porque Deus já tinha arrependido. Depois disso, isso que eu estou falando para vocês está no capítulo 32, 33 de Êxodo. Nós estamos no 34. Estou abreviando a história aqui. Mais um exercício bom para vocês fazerem hoje à tarde. Ler Êxodo 32 e 34. Mas enfim, Deus, depois de matar os 3.000, ainda mandou uma praga. No finalzinho do capítulo 32 é dito que tinha uma praga que não cessava.
E aí foi por causa disso que Moisés então perguntou: Senhor, agora eu já não estou entendendo. O Senhor disse que havia voltado atrás no castigo, eu fiquei até empolgado com a ideia, mas agora já matamos 3.000 e o Senhor ainda está irado? E quando você lê lá no capítulo 33 de Êxodo, você vai ver que Deus ele desistiu de ir com o povo. Pode ir embora, eu vou mandar o meu anjo na frente de vocês, eu não vou mais com vocês. Isso depois que Deus já tinha decidido que não destruiria. Então, é nesse contexto que Moisés ele pede: explica-me qual é a medida da justiça tua, ó Deus. E aí vem esses termos. A cena é bonita, fala que Deus apareceu assim, a glória era tão brilhante, Moisés não podia ver, Deus tampou o olho de Moisés, e a hora que Deus passou, Deus tirou a mão e Moisés viu só as costas de Deus. É isso que a Bíblia fala, não tenho mais detalhes, mas é isso aí que está escrito lá. E a hora que ele passou, ele disse o seguinte: Senhor, quem está falando isso é Deus, não é Moisés. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, foi a aula do presbítero Solano. Grande em misericórdia e fidelidade, foi parte da aula do reverendo Gabriel. E aí vem, olha a fórmula. Ele guarda a misericórdia por 1000 gerações. Embora aqui esteja que perdoa, lendo diretamente no hebraico, seria perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado. Mas ele também visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Então, o que está no papelzinho de vocês aqui, tá vendo? A medida da justiça de Deus. Eu coloquei 4 por 1000. Tem a ver com esse texto aqui. 4 gerações, Deus castiga, se for preciso. Isso aqui não é uma maldição hereditária, irmãos. Se for preciso, ele visita até 4, mais do que isso não. Vamos dizer que o reverendo Sérgio cometeu um pecado horrendo diante de Deus. Para que Deus certifique de que esse mesmo pecado não continue no filho dele, no neto e no bisneto, Deus vai chegar junto, vai castigar prontamente para que seus filhos não deem prosseguimento naquele tipo de pecado. Mas ele faz isso só até 4 gerações. Agora, olha para o outro lado. Ele tem misericórdia até 1000 gerações. Você sabe quanto que é uma geração? A geração é mais ou menos 40 anos. Como que eu sei disso? Porque Deus, quando ele disse que uma geração toda ficaria no deserto, demorou 40 anos. Então, se uma geração é 40 anos, quanto que são 4 gerações? 4 vezes 4? 12, né? Minha esposa está olhando para mim aqui, né? 16, então seria 160 anos. Então a medida é 16. E quanto que seria 1000 gerações? Bom, se uma geração é 40 anos, 1000 gerações são 40.000 anos. Você sabe quanto tempo tem de Abraão até nós? Se Deus não amou mais ninguém depois de Abraão. Abraão é de 1870 a.C. Então não tem nem 5.000 anos de Abraão até nós. E agora eu quero chamar o presbítero Cláudio aqui. Esse microfone. Eu peguei essa trena aqui. É a mesma que está no papelzinho de vocês aí. Peraí. Esse é o tamanho, vamos imaginar que as 4 gerações, traduzido em centímetros, seria isso aqui. Aí eu fiz o cálculo já. Então aqui tem, em centímetros já, com toda a proporção, tem aqui 16 centímetros. Isso aqui é o tamanho do castigo de Deus. E é também o tamanho, mais ou menos, desse papelzinho que você tem aí. Agora, proporcionalmente,
é dito que Deus tem misericórdia até 1000 gerações, o que daria, segundo o meu cálculo, assistido por alguns que são da área, daria 40 metros. Então, eu vou pedir para o presbítero Cláudio descer com essa trena até dar os 40 metros. E eu quero que os irmãos olhem o tamanho da misericórdia de Deus comparado com a sua justiça. Já deu? Mas, presbítero, aí nós não vamos ver onde você foi. Deu aí? Olha, irmãos, onde o presbítero Cláudio está, a fita está caída no chão. E agora olha para mim aqui. Olha o tamanho do castigo de Deus. Essa é a medida da justiça de Deus. Ele não deixa o culpado sem ser castigado. Mas isso aqui, ele cobra de você. E todo esse cumprimento aqui, ele cobra de quem? De Cristo. É Jesus Cristo que pagou todo esse restante aí. Para que nós pudéssemos ser punidos apenas com isso aqui. Então, obrigado, presbítero. Pode recolher o castigo de Deus aí. Eu queria que vocês pensassem nisso. A justiça de Deus, ela é bem maior no lado da misericórdia do que no lado do castigo. E às vezes passagens isoladas, como nós vimos aqui, sobre Acã, sobre Noé, sobre Sodoma e Gomorra, são passagens, sim, elas existem, você não precisa negar, mas coloquem em perspectiva. E a perspectiva é essa aqui que eu acabei de dar para vocês.